A prosperidade chega à multidão e também aos homens de mente pequena, assim como aos grandes. Mas é um privilégio exclusivo dos grandes homens subjugar os desastres e os terrores da vida mortal. Enquanto ser sempre próspero e passar pela vida sem um pingo de angústia mental é permanecer ignorante sobre metade da natureza. Você é um grande homem, mas como posso saber disso se a sorte não lhe dá a oportunidade de mostrar sua virtude? Você entrou na arena dos Jogos Olímpicos, mas ninguém mais o fez. Você tem a coroa, mas não a vitória. Não o felicito como faria com um homem corajoso, mas como alguém que obteve um consulado ou pretorado. Você conquistou dignidade. Posso dizer o mesmo de um homem bom, se circunstâncias problemáticas nunca lhe deram uma única oportunidade de demonstrar a força de sua mente. Penso que seja infeliz porque nunca foi infeliz. Você passou por sua vida sem encontrar um antagonista. Ninguém conhecerá seus poderes, nem mesmo você. Pois um homem não pode se conhecer sem um teste. Ninguém jamais descobriu do que era capaz sem se colocar à prova. Por esse motivo, muitos se expuseram voluntariamente a infortúnios que já não estavam em seu caminho e procuraram uma oportunidade de fazer sua virtude brilhar diante do mundo, que de outra forma teria se perdido na escuridão. Grandes homens, eu digo, frequentemente se alegram com as adversidades da sorte, assim como bravos soldados se alegram com as guerras. Lembro-me de ter ouvido Triunfo, que foi um gladiador no reinado de César Tibério, reclamando da escassez de prêmios. Que tempo glorioso, disse ele, já passou. A coragem anseia pelo perigo e pensa apenas para onde quer ir, não no que sofrerá, pois até mesmo o que sofrerá faz parte de sua glória. Soldados se orgulham de suas feridas, exibem alegremente seu sangue jorrando sobre a couraça. Embora aqueles que retornam incólumes da batalha possam ser igualmente bravos, aquele que retorna ferido é mais admirado. Deus, eu digo, favorece aqueles a quem ele deseja conceder as maiores honras, sempre que lhes oferece os meios de realizar algum feito com espírito e coragem, algo que não é facilmente alcançado. Você pode julgar um piloto em uma tempestade, um soldado em uma batalha. Como posso saber com quanta determinação você suportaria a pobreza se transborda de riquezas? Como posso saber com quanta firmeza você suportaria a desgraça, a desonra e o ódio público, se envelhece ao som de aplausos, se o favor popular não pode ser afastado de você e parece fluir naturalmente nas mentes das pessoas? Como posso saber com quanta calma você suportaria a falta de filhos, se vê todos os seus filhos ao seu redor? Ouvi o que disse quando estava consolando os outros. Então eu deveria ter visto se você poderia ter se consolado e se poderia ter se proibido de sofrer. Peço-lhe,
Não tema aquelas coisas que os deuses imortais aplicam às nossas mentes como esporas. A desgraça é a oportunidade da virtude. Aqueles homens podem ser justamente chamados infelizes, já que estão atordoados com o excesso de prazer que a satisfação letárgica mantém como se estivessem em um mar tranquilo. Qualquer coisa que lhes aconteça lhes parecerá estranha. As desventuras pesam mais sobre aqueles que não estão familiarizados com elas. O jugo parece pesado para o pescoço frágil. O recruta fica pálido ao pensar em um ferimento. O veterano, sabendo que frequentemente alcançou a vitória após perder sangue, olha corajosamente para seu próprio fluxo derramado. Da mesma maneira, Deus endurece, examina e exercita aqueles que ele testa e ama, aqueles a quem ele parece condescender e poupar, está mantendo despreparados para enfrentar suas futuras desventuras. Pois você está enganado se supõe que alguém esteja isento de infortúnios. Aquele que tem prosperado por muito tempo terá sua parte algum dia. Aqueles que parecem ter sido poupados apenas tiveram sua ocorrência adiada. Por que Deus aflige os melhores homens com doença, tristeza ou outros problemas? Por que no exército as tarefas mais perigosas são atribuídas aos soldados mais bravos? Um general envia suas tropas mais singulares para atacar o inimigo em uma emboscada noturna, para reconhecer sua linha de marcha ou para expulsar as guarnições hostis de suas fortalezas. Nenhum desses homens diz ao iniciar sua jornada: o general tem sido duro comigo, mas ele julgou bem de mim. Que aqueles que são ordenados a suportar o que faz os fracos e covardes chorem, digam também: Deus nos considerou dignos de testar o quanto a natureza humana pode suportar de sofrimento. Evite o luxo, evite o prazer nas delicadezas, pelo qual as mentes dos homens são amolecidas e no qual, a menos que algo ocorra para lembrá-los do destino comum da humanidade, eles jazem inconscientes, como se mergulhados em contínua embriaguez. Aquele que sempre foi protegido do vento por janelas envidraçadas, cujos pés são aquecidos por compressas constantemente renovadas, cuja sala de jantar é aquecida por ar quente sob o piso e espalhado pelas paredes, não pode enfrentar a brisa mais suave sem perigo. Embora todos os excessos sejam prejudiciais, o excesso de conforto é o mais prejudicial de todos. Ele afeta o cérebro, leva as mentes dos homens a imaginações vãs e espalha uma densa nuvem sobre os limites da verdade e da falsidade. Não é melhor, com a virtude ao nosso lado, suportar continuamente a desgraça do que explodir com um excesso interminável de coisas boas? É o estômago sobrecarregado que se rasga em pedaços. A morte trata a fome com mais brandura. Os deuses tratam os homens bons, seguindo a mesma regra que os professores com seus alunos, quando exigem mais esforço daqueles em quem têm as maiores esperanças. Você consegue imaginar que os lacedemônios,
ao testarem a coragem de seus filhos com açoites públicos, não os amam? Seus próprios pais os convocam a suportar os golpes do açoite corajosamente, e quando estão feridos e meio mortos, pedem-lhes que ofereçam sua pele já ferida para novas receber. Por que então deveríamos nos admirar se Deus prova severamente os espíritos nobres? Não pode haver prova fácil de virtude. A sorte nos açoita e nos dilacera. Bem, vamos suportar isso, pois é crueldade. É uma luta na qual quanto mais nos engajarmos, mais corajosos nos tornaremos. A parte mais forte do corpo é aquela que é exercitada pelo uso mais frequente. Devemos nos entregar à sorte para sermos endurecidos por ela contra ela mesma. Aos poucos ela nos tornará equivalentes. A familiaridade com o perigo nos leva a desprezá-lo. Assim como os corpos dos marinheiros se fortalecem pelo endurecimento com o mar, e as mãos dos agricultores pelo trabalho, os braços dos soldados são poderosos para lançar dardos, e as pernas dos corredores são ágeis, a parte mais exercitada de cada homem é também a mais forte. Assim, pelo endurecimento, a mente se torna capaz de desprezar o poder das desventuras. Você verá o que a resistência pode fazer em nós, se observar o que o trabalho faz entre as tribos que não possuem recursos e se fortalecem pela necessidade. Olhe todas as nações que habitam além do Império Romano, quero dizer os germânicos, e todas as tribos nômades que guerreiam contra nós ao longo do Danúbio. Eles sofrem com um inverno eterno e um clima sombrio, e o solo estéril lhes nega sustento, se protegem da chuva com folhas, ou como atravessam pântanos congelados e caçam animais selvagens para se alimentar. Você acha que eles são infelizes? Não há infelicidade naquilo que o uso tornou parte da natureza de alguém. Aos poucos, os homens encontram prazer em fazer o que foram primeiramente impelidos a fazer por necessidade. Eles não têm lares nem lugares de descanso, exceto aqueles que o cansaço lhes designa para o dia. Sua comida, embora grosseira, deve ser buscada com suas próprias mãos. A dureza do clima é terrível, e seus corpos estão despidos. Isso, que você considera um fardo, é o modo de vida de todas essas raças. Como então você pode se surpreender com bons homens sendo abalados para que possam ser fortalecidos? Nenhuma árvore na qual o vento não sopre com frequência é firme e forte, pois ela se fortalece pelo próprio ato de ser abalada e fixa suas raízes com mais segurança. Aquelas que crescem em um vale protegido são frágeis, e assim é para o benefício dos homens bons, pois os faz ficarem destemidos. Que eles vivam muito em meio a alarmes e aprendam a suportar com paciência o que é mal, exceto para quem o suporta mal.